Então vamos continuando. Então a gente já conseguiu cadastrar o usuário, né, facilmente dentro do formulário, né, dentro do banco de dados lá do Django, certo? Só que aí a gente quer fazer o seguinte: a gente quer adicionar não só o nome do usuário, né? A gente também quer adicionar o e-mail dele, tá? Então a gente precisa criar uma nova classe a partir do User Creation Form e fazer com que essa classe adicione, além do nome do usuário, essa senha, né? Beleza? Então, como é que a gente vai fazer isso? Lá dentro do login app, né? Aqui dentro do login app, você tem esse arquivo, admin, apps, model test views. A gente vai criar um novo arquivo aqui dentro chamado forms.py. E é dentro dele que a gente vai criar nossos formulários personalizados. Então você vai clicar aqui no direito, vai criar um novo arquivo e vai chamar ele de forms.py. Então dentro dele, né, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai importar do próprio Django formulários e vai importar dentro de contrib auth models esse modelozinho aqui de usuário, ó, tá? A gente vai usar o padrão, né? Se a gente quisesse, a gente poderia ter criado um usuário com campos diferentes, daí a gente importaria daqui, certo? Mas como a gente não quer, só quer adicionar o e-mail além do nome do usuário, a gente vai mexer por aqui, ó. Então, para a gente personalizar aquele formulário, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai criar um novo formulário de usuário, né? Ó. Chamar ele de New User Form e vai herdar as características do User Creation Form, tá? Só que a gente esqueceu de adicionar o import dele, né? Então, onde é que está o importzinho dele? Tá aqui, ó. User Creation Form. Então vamos só colocar aqui dentro, ó, só copiar e colar. User Creation Form. E aí, para funcionar, né, para a gente criar nosso formulário personalizado, a gente vai criar uma classe dentro de uma classe. E essa classe interna vai se chamar meta, tá? Isso aí são questões da própria arquitetura do Django. A gente não precisa se preocupar muito com isso, né? Basta a gente saber que a gente pode definir o modelo de banco de dados que a gente quer. Nesse caso aqui a gente vai usar o modelo, ou seja, a tabela padrão de usuário. E dentro desta tabela a gente vai adicionar os seguintes campos: um para nome de usuário, outro para e-mail, uma senha e a confirmação da senha, password 2. Então é assim que ele diferencia, tá? Então dentro do formulário a gente já conseguiu, né, mexer, adicionar, né, fazer uma personalização do nosso formulário. Então como é que a gente faz para ele ser efetivado? Ó? Então note que a gente criou uma nova classe para isso, ó, New User Form. Então se a gente criou uma nova classe, a gente tem que, dentro lá da Views, a gente tem que usar esse formuláriozinho novo, né? Então como é que a gente vai fazer? Ó? Lá dentro da Views, from.forms, que a gente acabou de criar, importa New User Form, certo? Esse forms aqui, ó, está se referindo a esse forms aqui que a gente acabou de criar. Então, em vez da gente usar esse User Creation Form aqui, ó, a gente vai substituir
pela essa classe nova que a gente criou. New User Form, New User Form. A gente nem precisa mais disso, né? Só comentar aqui. Só apagar logo. Vou botar para rodar de novo, né? Para ver se não deu nenhum erro. E aí aqui, ó, você só tem, ó, o nome do usuário e a senha de confirmação. Vamos dar um refresh. Vou entrar aqui no register, né? Senão ele vai tentar cadastrar de novo. E aí agora a gente vê, ó, a senha, o e-mail, né? Então a gente tem essas características. Beleza? Só que aqui a gente tem um problema, né? A gente precisa retirar da tela esse lixo aqui, ó. A gente quer criar o nosso próprio HTML personalizado, né? Como é que a gente faz para criar nosso HTML personalizado, nossa telazinha de login, para ficar mais interessante, ó. A gente vai voltar aqui o nosso template. Cadê Forms? Cadê o template do registro? Dentro dessa classezinha aqui, ó, a gente tem um bocado de formas, né, de exibição. Uma delas é essa daqui, ó, SP. Dá um refresh, ó, como é que ele vai aparecer, ó. Vai ficar um abaixo do outro, ó. Então, dentro desse objeto aqui, né, que é um deixa eu só lembrar o nome direitinho dele, tá aqui dentro de Forms, que é um User Creation Forms. A gente tem algumas. Esse aqui é um objeto que tem alguns métodos, né? Aquele SP, ele consegue organizar os campos do formulário um por linha, né? Desse jeitinho aqui, ó. Né? Um por linha, assim, mais alinhado. Só que às vezes você quer personalizar isso com seu próprio HTML, né? Então o que eu vou fazer agora, eu vou entrar aqui dentro do ChatGPT e pedir para ele criar. Deixa eu ver se a minha conta tá logada. Porque aí você pede para ele criar um HTML para você, tá? Deixa eu pegar esse HTMLzinho aqui rapidinho. Tá? E aí ele vai te criar um HTMLzinho bem simples. E aí a gente pode utilizar ele. Deixa eu só copiar aqui. Pronto, achei. E aqui dentro do register, né, dentro dessa partezinha aqui, ó, eu vou só colar esse HTML que eu peguei, né? Ele já veio meio bagunçado, mas aqui é o nosso formulário original e esse aqui de cima foi que eu colei, tá? Então a primeira coisa que eu vou fazer nele, né, é retirar aqui o próprio CSS daqui, né? Vamos reaproveitar aquele CSS que a gente criou, né, static, aqui, ó, né, para não dar conflito e tentar mexer só naquilo que é necessário. Então, aqui, ó, formulário, label, input, button, submit. Vamos recortar isso aqui e apagar o resto que está dentro do style. Beleza. E aí eu vou colar aqui dentro deste CSS. Certo?
ficou meio bagunçado, mas depois, se você quiser, você pode ajeitar aqui os espaçamentos, né, para não ficar tão bagunçado, certo? Salvar aqui. Então, agora a gente precisa, né, remover a parte que a gente não quer. Vamos deixar só esse H1 aqui, esse formuláriozinho aqui, tirar o body, e aí a gente vai adaptar o resto da marcação HTML que a gente tem, né? Então vamos adicionar no começo o CSRF token, e para cada nome de usuário, né, username aqui, usuário, a gente pode substituir isso daqui, ó, por um comandozinho mais rápido, que é para a gente pegar do próprio Django. A gente vai usar essa sintaxe assim, ó, form.username, para quando tiver um input, e esse daqui a gente vai usar essa sintaxe, ó, form.username.label, né? Essa parte aqui, ó, de cadastrar, a gente pode até apagar esse aqui de baixo, só para vocês verem como é que ele está ficando, ó. Dá um refresh aqui, ó, show de bola, ó. Com uma aparência mais original. Depois a gente pode até melhorar mais, se você quiser, né? Então ele já fica com uma aparência mais legal, tá? Então o que a gente precisa fazer é que para cada um desses campos, né, a gente precisa fazer essa mesma sintaxe aqui, ó. Então para e-mail, chaves duplas, form.email.label, form.email, primeira senha, form.password1.label, form.password1. Não precisa. E aqui eu só vou copiar e colar aqui, só vou renomear para password 2. Esse daqui, né, ficou com um button. E lá no nosso CSS eu tinha visto isso daqui. Deixa eu só dar um refresh aqui, ó, para vocês verem que ele criou agora, né, os elementos, né, de forma interessante. Mas o nosso ok, beleza, certo? Vamos só testar o cadastro aqui para ver se ele está funcionando, né? Vamos botar aqui user2 e-mail@email.com, senha teste 123456, teste 123456. Vamos cadastrar, beleza. Vamos entrar aqui dentro da administração e ver que ele cadastrou agora, né, com o nome do usuário e essa senhazinha nova, né? Clicar nele aqui, ele vai mostrar que a nossa senha ela é criptografada, tá? Beleza? Então com isso a gente termina essa parte aqui de cadastro de usuário. Até já.